Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicholas e o vídeo de hoje vai ser muito bacana. Esses dias eu recebi um comentário num vídeo muito antigo nosso que eu nem lembrava direito, que é um vídeo onde eu tô me tatuando, me auto-tatuando na minha perna ali, né? E eu pensei, cara, que conteúdo bom de poder trazer pra vocês, de mostrar uma tatuagem com 5 anos de idade. Por quê? Porque eu sempre falo pra vocês isso, cara, tatuagem não é o que sai do estúdio, tatuagem é o que fica ao longo do tempo. Então é muito importante que a gente saiba fazer a tatuagem, mas saiba como ela vai ficar ao longo do tempo, como ela vai resistir, né? Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês essa tatuagem, como ela tá 5 anos depois, certo? 5 anos é um tempo muito bom de vida pra uma tatuagem. Se ela durou 5 anos, tá ótimo. A partir daí, ela vai tendo distorções, ela vai decaindo. Mas principalmente é importante da gente entender que essa tatuagem, ela precisa manter a característica principal dela, certo? Então, por exemplo, se vocês fizeram uma tatuagem e dentro de um ano ela perdeu a característica dela, cara, não é uma tatuagem boa. Acontecia muito no caso com tatuagens em aquarela que a galera faz, que, pô, passava, sei lá, 6 meses, a tatuagem apaga, a cor não tá viva, não tem mais aquele brilho de aquarela, sabe? É uma mancha de cores. Em alguns casos, não tô dizendo de todo mundo, tanto que é por isso que a aquarela deixou de ser o hype que era um tempinho atrás. Assim como vários outros estilos também. Quando a gente fala sobre fine line, a gente tá falando também de muito problema na pigmentação da galera que não sabe fazer fine line, porque fine line é extremamente difícil. E como eu falei pra vocês, não é o que sai no estúdio, mas é o que fica dentro de 1 ano, 2 anos, tá? Então é muito comum um fine line dentro de 1, 2 anos ele tá estouradaço e a gente não conseguir mais nem ler as letras, que inclusive tem um caso aqui que eu tatuei em mim, que posso mostrar pra vocês futuramente, tá? O que eu vou mostrar hoje, então, é essa tatuagem que eu fiz na perna e vou mostrar pra vocês em 5 anos a variação de como ela, do que aconteceu com ela, de como ela tá hoje, então eu acho que vai ser um conteúdo bem legal pra vocês. Eu vou mostrar um pouquinho dela assim pra vocês ao vivo, tá? Pra vocês poderem, ao vivo não, no caso, eu falando aqui no vídeo, né? Pra vocês poderem dar uma olhada nos detalhes, depois eu vou pegar uma foto pra mostrar direitinho pra vocês. Aqui a imagem tá meio lavada, tá? O preto ele tá um pouquinho mais preto porque tem a correção da cor que a câmera faz ali. Mas basicamente mostrar pra vocês o seguinte, ó. Essa região aqui a gente tem rastelados, certo? Então vocês podem ver que a sombra, ao longo do tempo, ela fica alguns pontinhos, mas ela não é aqueles mesmos pontinhos do dia da tatuagem, certo? Mesma coisa aqui nessa região, tá? Uma coisa que eu percebi, que eu fiz depois com o tempo, eu dei uma engrossada nesse traço e nesses traços aqui. Alguns traços de fora eu dei uma engrossada, principalmente nesses aqui de baixo, tá? Essa engrossada deu um destaque, porém tirou muito detalhe, então como a gente pode ver aqui, né? Aqui eu tenho um tracinho falhado, mal vai dar pra perceber, aqui assim, tá? Tem um tracinho falhado, mas por exemplo, ó, essa sobrancelha aqui, desse olho, sumiu, tá? Então vocês vão ver depois como ela era original. Aqui a gente ainda tem um pouquinho da sobrancelha, mas muitos traços fininhos sumiram. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é esse aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que não adianta adicionar muito detalhe? Olha como esse monte de detalhe ficou, tá? Ele ainda aparece? Aparece, tá aqui, ó. Eles estão aparecendo, dá pra ver que é um olhinho, tipo uma minhoquinha aqui com os risquinhos, né? Dá pra ver ainda. Mas isso aqui na tatuagem ficou meio irrelevante. Por quê? Porque por ele ter dado uma expandida, o contexto todo da tatuagem, a composição toda dela, não permite que isso aqui seja destacado. Então o que a gente tem de destaque são esses dois personagenzinhos aqui, que inclusive aqui podia ficar mais clarinho, pra ter um pouquinho mais de destaque, né? E esse personagem central aqui. Então tudo que tem em volta acaba não tendo muito destaque, tá? Mas como vocês podem ver, ó, é uma tatuagem de 5 anos, certo? Ela tem, logicamente, vários probleminhas, né? Isso, problemas meus mesmo, de não conseguir pigmentar direito. Aqui a gente teve um tracinho meio falhadinho. Uns rastelados que a gente fez aqui, ó, eles apagaram bastante. Então a gente tinha um aqui, que inclusive no vídeo eu disse que ele era exagerado, tinha sido exagerado. E no fim ele sumiu, né? E aqui a gente vê que, tipo, ó, ficou um rasteladinho, mas bem fraquinho, né? Bem fraquinho de se ver. De resto, a gente tem uma pigmentação muito boa, uma tatuagem que para 5 anos, ó, fora o reflexo da luz aqui, né? Uma tatuagem que para 5 anos ela durou super bem, tá? Diferente, por exemplo, dessa minha aqui de baixo, que teve ó, por exemplo, esse andar aqui mal dá pra ler direito, entendeu? Porque é com agulha fina. E da mesma forma aqui, ó, aqui a gente teve traço falhado nesse caminhante, tem diferença de espessuras de traço. Então esse trabalho aqui, ele tá um trabalho muito bem feito para 5 anos, tá? 5 anos de tatuagem, ela durou muito bem, assim, ficou muito bem pigmentado. Vou mostrar pra vocês agora a foto e vou dar um zoom em alguns detalhes pra vocês poderem ver. Ah, só uma coisa, tá? Aqui foi aplicado branco, certo? Nessa região aqui. Vocês podem ver que não tem diferença, né? Ah, mas Nicholas, eu consigo ver... Então, a única parte que dá pra ver um pouquinho de branco é aqui, tá? O resto é só contraste mesmo da tatuagem em si. A gente tem uma manchinha aqui, outra aqui, mas o branco ele não é relevante, tá? Nessa tatuagem de cima também tem branco,
e não dá pra perceber. Agora vamos dar uma olhada na foto ali pra gente poder falar um pouquinho melhor. Bom, então vou mostrar pra vocês aqui nessa tatuagem aqui como ficou, tá? Quero mostrar pra vocês direitinho aqui uns poréns, alguns defeitos, algumas coisas que aconteceram. Lembrando que é uma tatuagem de 5 anos, né? Então, obviamente, o intuito desse vídeo é principalmente pra poder mostrar pra vocês a ação que o tempo tem, né? Em cima de uma tatuagem. Mas vamos lá então, tá? Pra quem quiser saber como a tatuagem foi feita original, tá? Tem o nosso vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E vou deixar um cardzinho em cima também, se der certo, pra vocês poderem olhar esse vídeo, ver como foi feita a tatuagem e tudo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem vir aqui e ver essa imagem pra saber o que mudou, certo? Inclusive eu vou ver se eu consigo deixar o link dessa imagem pra baixar na descrição, pra vocês poderem acompanhar vendo o outro vídeo lá, tá? Então vamos lá, ó. Como eu falei pra vocês aqui, a gente tinha um rasteladinho aqui e o outro aqui embaixo. Você vê que mal dá pra perceber, né? A gente também tinha aqui, ó, um traço fino nessa parte aqui. Eu engrossei pra poder dar mais contraste nela, certo? Eu acho que o traço fino ele não deu um contraste tão bom, assim como eu coloquei um traço mais grosso aqui, um pouquinho aqui, certo? Nas bordas eu lembro que eu engrossei o traço, mas pouca coisa, tá? Então, enfim. Agora eu quero mostrar pra vocês duas coisas, tá? Primeiro, o rastelado aqui eu já mostrei pra vocês ali quando eu tava mostrando direto na minha perna, mas vocês podem ver que o rastelado ele não fica os pontinhos marcados como a gente faz no dia. Porém, a sombra ela fica meio marcadinha com pontinhos, então a gente pode usar o rastelado e esperar que ele tenha esse resultado a longo prazo, tá? A gente pode esperar isso, porém, não é como se fosse, tipo, feito no dia, obviamente, né? Aqui no canto a gente também tem uns rastelados, tá? Na época a gente nem falava muito sobre rastelado. Quero mostrar pra vocês uma coisinha aqui, ó. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Isso aqui é um traço falhado, ó. O traço falhou aqui, as duas vezes que eu fiz. Eu não lembro se eu me machuquei aí, porque eu lembro que eu machuquei essa perna, inclusive essa parte mais clara que foi um machucado que aconteceu. Mas não foi por isso que aconteceu essa falta de pigmentação aqui, tá? E aí vocês podem ver que aqui tá bem pigmentado, mal pigmentado, bem pigmentado e mal pigmentado, certo? Com o tempo isso vai acontecendo. Também sobre a consistência do traço, uma coisa importante falar. Olha aqui, ó. Na época eu não tinha uma consistência tão boa como eu tenho hoje. Enfim, eu posso melhorar muito ainda. Mas aqui dá pra perceber, ó, uma grossura maior, daí vai afinando o traço. Ele não fica muito consistente, tá? Mas isso principalmente nessa parte aqui mais de boa. Aqui também a gente tem um traço mais estouradinho, mas tudo certo também, tá de boa esse estourado porque ele deu um contraste pro desenho, tá? Mas aqui tem um traço falhado. Deixa eu dar uma olhada em alguns outros traços aqui, ó, que eu queria mostrar pra vocês. Ó, essa parte de cima da sobrancelha aqui sumiu, tá? Tem só uma manchinha aqui, nem considero. Essa outra aqui ainda tem alguma coisa, mas poderia ter um pouquinho mais aqui. A gente tem algumas sombras, é uma tatuagem que tá, basicamente ela tá bem tranquila assim, tá? Diferente, por exemplo, que nem eu mostrei pra vocês aqui, ó. Olha a diferença de fazer letras no início, tá? Olha como é difícil. Pigmentou demais, estourou, aqui vazou, aqui falhou. Aqui embaixo, olha esse andar, nem dá pra ler. Aqui não dá pra ler, tanto que a tinta inclusive vazou aqui pro lado, né? Mas aqui em cima não, aqui em cima é diferente. Por mais que eu tenha meio traços estourados, a gente não tem aqui da mesma forma esse erro de pigmentação, né? Então isso por isso que eu não recomendo pra vocês começarem com letras, tá? E aí a gente tem aqui, ó, alguns tracinhos estourados aqui, a gente tem uma partezinha falhada aqui, mas nada que tenha comprometido a tatuagem. Então isso é uma tatuagem de 5 anos, tá? Que tem uma diferença sim, tem uma diferença de pigmentação. Pra vocês terem uma ideia, olha só nesse trabalho aqui de cima, tá? Como os traços aqui de dentro eles contavam. Lembra que eu falei pra vocês sobre repetição? É muito comum na repetição a gente fazer esse erro aqui, ó. Tá? E foi assim que eu aprendi, foi errando, né? Então nessa repetição eu tenho traços que deveriam estar iguais, mas eles não estão. Por quê? Porque eu fui fazendo um traço bem feito, o outro mais tremido, menos pigmentado, o outro super pigmentado, o outro pouco pigmentado, certo? Porém, uma coisa que tá acertada aqui é a pigmentação sólida. Dá pra ver que tá tudo preto aqui, certo? Aqui, olha só, aqui a gente tem uma aplicação de branco, tá? Essa tatuagem ela tem em torno de 5 anos também. Aqui a gente tem uma aplicação de branco. Tá vendo que dá pra enxergar, mas tipo assim, no contexto geral, esse branco fez diferença? Praticamente nada, tá? O que eu poderia fazer diferente é dar mais contraste entre o espaço aberto do piercing, aqui da parte de cima aqui, né? E dar mais contraste com o dente. Acho que essa sombra também ficou bem ruim, enfim. Essa aqui é até uma tatu que eu quero cobrir. Mas aqui a gente tem pigmentação de branco de ponta a ponta nessa bordinha aqui, ó, tá? Toda ela foi feita pigmentação branca. E adiantou? Cara, não adiantou nada, tá? Assim, não é essencial pra nenhuma parte da tatuagem,
não faz papel nenhum na tatuagem, não faz diferença nenhuma. Porém, a gente sabe que a aplicação do branco, quando a gente faz, na hora da tatuagem ela fica muito bonita. Então é muito legal para impressionar o cliente, mas o resultado prático, ele é muito baixo. Ele é baixíssimo, tá? Uma coisa que eu quero fazer, inclusive, é fazer uma pigmentação branca na pele, um quadrado branco, e ver quanto tempo isso dura, tá? Inclusive eu vou fazer isso, trazer isso pro canal, tá? Então aqui não tem muito mais o que falar sobre essa tatuagem. A gente pode ver aqui, ó, tudo isso foi feito com rasteladinho, tá? Vocês podem ver que a sombra ela fica diferente de uma sombra feita com Magnum. Ela é uma sombra que fica assim marcado os pontinhos, mas não é uma sombra que fica tão marcado como quanto a gente faz no dia. Porém, é super válido fazer, super bacana, acho super direitinho. Eu faria muita coisa diferente nessa tatuagem aqui, obviamente, né? Começando pela arte em si, daria um contraste melhor entre um espaço e outro. Mas considerando o conhecimento que eu tinha na época, era 2, 3 anos de tatuagem, né? Com pouquíssimo conhecimento na internet que dava pra gente pegar, eu acho que foi feito um trabalho bem bacana, bem direitinho. Uma coisa que eu já percebi aqui, ó, esses 3 pontinhos desalinhados aqui me incomoda bastante, mas isso aí é pouca coisa também. Essa diferença de pigmentação aqui, ó, um traço mais grosso, e aí aqui não ter esse traço grosso me incomoda também, mas são coisas bem mínimas, tá? Bem mínimas. Não colocaria tanto detalhezinho pequenininho, talvez deixaria até esse espaço pra cá, sem pigmentação, pra dar um pouquinho mais de respiro pra tatuagem em si. Porém, considerando que é uma tatuagem de 5 anos, é uma tatuagem que tá muito boa, muito bacana. Eu acho que o resultado ficou bem bom, dado seus devidos erros, seus devidos poréns, assim, mas é isso aí. Então, feita essa análise, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode tirar desse vídeo é justamente o fato de que tatuagem não é igual ao que a gente sai no dia, no estúdio, na hora que a gente faz. Por isso é importante entender isso. Vocês têm que acompanhar as tatuagens de vocês, vocês têm que ver como elas cicatrizam, como elas duram com o tempo, porque hoje eu sei que com 5 anos de tatuagem, a minha tatuagem fica dessa forma. E aí eu consigo corrigir algumas coisas que eu fiz naquela época, e hoje eu vou ter a experiência de fazer isso só porque eu tô acompanhando essa cicatrização de tatuagem. É muito importante a gente fazer isso, é muito legal a gente fazer isso, principalmente por uma tatuagem que eu tenho aqui no peito, tá? Essa do astronauta aqui foi uma que eu tive que refazer algumas coisas, foi uma que eu aprendi que não vale a pena fazer toda ela com 3RL, a gente precisa de um contraste no traço de fora para o traço de dentro, a gente precisa pegar mais leve em algumas sombras, mais pesado em outras, e isso a gente só consegue fazer, só consegue evoluir acompanhando a cicatrização do nosso trabalho. Nada melhor do que fazer uma auto-tatu, porque a gente pode o tempo inteiro analisar, porém é bom vocês acompanharem dos clientes de vocês também. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco vocês, que vocês consigam tirar alguns proveitos dessa ideia de que a tatuagem não é só o estúdio, mas sim o tempo de experiência que a gente tem em conta acompanhando essa cicatrização. Se a gente não acompanhar a cicatrização, a gente não vai conseguir ter esse resultado, a gente não vai conseguir principalmente corrigir erros importantes que a gente poderia estar corrigindo. E sobre esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo e valeu!